Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, então, nós vamos encerrar o nosso Spookbook, certo? E aí eu vou falar pra vocês de uma HQ que eu li recentemente e também dar dicas, né, indicações de 4 filmes e 4 animes, certo? Eu tinha muito menos animes pra falar, mas como eu queria deixar o númerozinho igual, tanto de filme quanto de anime, vou ficar só nesses 4 mesmo, certo? Se vocês quiserem depois eu posso comentar em outros vídeos, tá bom? Mas vamos iniciar então pela HQ, certo? Que foi então a Blood, vou botar aqui, né, que a luz aí vai refletir. Blood, uma história de sangue, do J.M. DeMatteis, eu não sei como é qual o nome dele, gente, perdão, e Kent Williams. Ambos já trabalharam tanto para Marvel, né, assim, por exemplo, o próprio J.M., ele escreveu Moonshadow, que é uma das suas obras mais conhecidas, que também é publicada pela editora Pipoque Nankin, que sim, né, tá aqui o selo, publicada pela editora Pipoque Nankin, certo? E também ele escreveu Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven, e o Kent Williams, né, ele fez parte da arte também da HQ Wolverine e Destrutor, Fusão, certo? Então, o autor, né, dessa história é o J.M. e o ilustrador, né, quem fez a arte foi, então, o Kent Williams, certo? Logo no começo da edição, a gente tem um prefácio escrito pelo próprio autor, certo? Explicando como foi o processo criativo dele, tanto de Moonshadow, que ele começa falando, né, que pra ele, quando ele tava, tipo assim, no auge da escrita do Moonshadow, ele meio que teve um bloqueio, assim, sabe? E aí ele não sabia mais como escrever e tudo. E aí ele meio que diz que deita no chão e tem lá umas visões de como terminar. E aí, futuramente, né, com o passar do tempo, ele acaba conhecendo através de um amigo em comum, né, entre ambos, o Kent Williams. E aí, com isso, ele já tinha meio que a história do Blood na cabeça, certo? Mas aí, ele não tinha ainda a pessoa certa, digamos assim, para ilustrar essa história. E aí que ele conheceu o Kent Williams, e o Kent Williams em algum dia e mostrou para ele alguns rascunhos, né, de desenhos que ele tinha, e aí o J.M. ficou tipo, nossa, eu conheço esse personagem, eu conheço esse aqui também, e eu conheço esse aqui outro, nossa, mas esse aqui já tá na minha cabeça. E aí ele se tocou, então, que eram os personagens que ele estava procurando desenhados para a sua história de Blood. E aí, então, surgiu, né, esse casamento aqui entre ambos, e surgiu, então, a HQ Blood. Essa edição ela é exclusiva e única no mundo da Pipoque Nankin, certo? Ela contém os 4 capítulos ou 4 volumes dessa história aqui. Essa HQ é um trabalho, assim, impecável, como a gente sabe que Pipoque Nankin é, né? Tem, assim, um zelo, um cuidado, ó, capa dura, certo? Assim, cheio de ilustrações que eu não vou mostrar muito pra vocês porque maior de 18 anos, certo? Mas tem, assim, até aqui mesmo, ó, mostrando aqui as pinturas muito bonitas, ó, a própria capa também. E aqui, além... um marcador de texto e página. Além da história do prefácio também, né, a gente tem uma coletânea de capas também das edições antigas, né, dessa história aqui. E também a gente tem uma mini biografia escrita pelos próprios idealizadores, né, que é o J.M. e o Kent Williams. Eles escreveram uma própria autobiografia atualizada, então, para esse projeto. E aí, gente, essa HQ Blood, ela é sensacional, ela é arrebatadora, certo? Ela é, assim, estupenda mesmo. E uma coisa muito curiosa é que eu não estava achando ela nada disso que eu falei. E aí, conforme eu fui lendo, porque assim, eu não tenho muito costume de ler HQs, né, mangás e tudo mais. Eu sou mais de livros corridos, digamos assim, até a poesia também eu não sou tão acostumada. Mas aí, tipo assim, até pra mim, que sou uma leitora já há bastante tempo, né, faz bastante tempo que eu leio, desde criança e tudo mais, ainda assim senti dificuldade em entender a profundidade de Blood. Tanto pela questão de que, como eu falei, eu não tenho costume de ler HQs, como também a história, ela não é uma história fácil de você pegar o conteúdo dela, sabe? Não vá achando que você vai sentar, terminar de ler, assim, sei lá, em 1 hora ou 2, que não é assim. Você precisa digerir o conteúdo dessa HQ, certo? Você precisa pausar, assim, a sua leitura, ver direitinho onde é que
você tá, né, tentar entender o que é que ele tá te mostrando. E aí, conforme você vai se acostumando com isso, aí sim a leitura flui. E o final, que eu não vou contar pra vocês, o final é que é a grande sacada e a grande amarração de tudo. E aí você fica tipo, nossa, cara, que massa. Mas assim, falando por cima, essa HQ, ela tem um propósito de mostrar que a vida é feita de ciclos, que a gente sempre está buscando respostas, né, para a nossa existência, para o nosso ser, para onde vamos, de onde viemos, mas ainda assim a nossa vida ela é toda cheia de ciclos. A gente não consegue escapar de certas coisas, digamos assim, certo? Seja destino, seja predeterminação ou escolhas mesmo, eu não sei no que você acredita, certo? Mas enfim, chame do que quiser. Mas é uma história justamente que mostra que a gente trabalha dentro de um ciclo. E mostra também que, apesar de seres tão diferentes, porque aqui nós vamos conhecer uma história de vampiros, a gente também tem alguns propósitos muito parecidos. Porque aqui também, o Blood, que é o personagem principal e que dá nome à história, ele está buscando o seu lugar no mundo, o seu propósito de vida, a sua motivação para continuar, certo? E do que se trata então Blood? Blood, então, como eu falei também, você precisa ter uma certa bagagem, certo? Um certo conhecimento, um certo costume para você conseguir engatar e caminhar na história, certo? Então a gente começa com um rei que ele é moribundo, mas ao mesmo tempo ele já está morto, assim, o corpo dele está morto, mas a alma dele não consegue se desapegar. A alma dele ainda está presa dentro do corpo dele. Então, ele já está há mais de anos, assim, de séculos, sei lá, de quanto tempo ele está desse jeito, sabe? Tipo, na cama, defunto mesmo. O corpo nem se mexe, fala que tá até putrefado, que fede, aquela coisa toda. Mas a alma dele não deixa ele. Então, ele, de certa forma, ainda continua vivo. E aí, quase todo dia, chega uma menina, né, um espírito, melhor dizendo, para contar então uma história para esse rei, certo? Um detalhe importante é que essa HQ se passa em duas linhas narrativas, certo? Diferentes de certa forma, mas que ao longo da história elas vão se entrelaçando e formam uma só. E é aí que é a grande genialidade e sacada dessa HQ, certo? Pois muito bem, então. Esse espírito, ele vai contar, então, para esse rei uma história, né? Uma história, então, deste Blood. Como ele se tornou Blood? Quem ele era? E aí, uma coisa muito curiosa são as referências que estão presentes nessa HQ. É dito, né, no começo dessa história que essa menina vai contar para esse rei, que uma mulher encontra dentro de um cesto de um rio de sangue, né? Esse cesto estava dentro, não estava dentro, né? Estava mergulhado nesse rio de sangue, uma criança no cesto. E aí, então, eu já lembrei muito de Moisés, né, da Bíblia. E Moisés, ele também tinha muito o propósito de saber quem ele era, de não se encaixar onde ele vivia, né? Se você tem um conhecimento da Bíblia, ou então conhece por alto a história de Moisés, acho que irão concordar comigo de que Moisés, por mais que ele tivesse crescido num palácio, com riquezas e tudo mais, Moisés, ele sempre tinha esse senso, né, do impostor, de ser excluído, de ser o diferente, de saber qual é o lugar no mundo dele, né? E é tanto que ele tem um propósito futuramente de libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, certo? Então o Blood, ele meio que se assemelha com Moisés nesse sentido de querer encontrar o seu lugar no mundo e de querer entender por que raios ele está aqui, sabe? E aí, né, com o passar do tempo, essa criança que foi encontrada nesse cesto que estava no rio de sangue, então, né, ela cresce e ela vai para um mosteiro, ou monastério, como fala aqui, melhor dizendo, né? Essa criança vai para esse monastério, certo? E aí lá ela é criada, né, conforme os princípios das Sagradas Escrituras, da religião desse monastério, certo? E aí ele acaba descobrindo que, na verdade, as Sagradas Escrituras, que eram ditas como sendo vindas diretamente do Deus que eles acreditam aqui, ele descobre que, na verdade, quem escreve essas escrituras, né, é um sacerdote qualquer lá, sabe? Como se fosse um dos chefões de lá.
E ele se revolta, ele vê que nada daquilo faz mais sentido para ele acaba até matando também, né, os anciões, tanto quem o instrutor dele mesmo, né, quem é o cuidador dele, como também o cara que estava escrevendo as escrituras lá, né, e tudo mais. E ele foge desse monastério, e aí conversa vai, conversa vem, né, assim, algumas aventuras acontecem no caminho, né, há muitas pedras no caminho de Blood, e ele acaba então, detalhe, Blood não se chama Blood no início da história. É a partir desse momento que ele foge e que ele é capturado então por esses vampiros, certo? Que acontece meio que uma iniciação dele, e é aí que ele é batizado então com esse nome Blood. E detalhe, ele é batizado em sangue e ele foi encontrado no rio de sangue também, certo? Então, né, detalhe importante. Antes, né, o Blood era chamado de menino, né, de homem, ele não tinha um nome mesmo. E alguns personagens ao longo da história também, como a mulher, o pequenino, a gente não sabe o nome deles, a gente só tem essa denominação, né, de a mulher, o pequenino, e o Blood é o único que tem o nome mesmo. Conforme a história vai se seguindo, o Blood acaba encontrando a mulher, o que me lembrou muito de Adão e Eva, certo? E depois também eles encontram o pequenino, que também me deu outro tipo de referência, mas eu não vou contar pra vocês, que pode ser um grande spoiler também, certo? E pode ser que nem tenha sido essa a intenção do autor, fazer essa conexão, mas enfim. E aí também, outra figura muito importante pra gente prestar atenção nessa história é o ancião. O ancião, então, ele cuida de pessoas que têm certos problemas, como é que eu posso dizer, até cognitivos, sabe? Pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, que passam necessidade de muita fome. E esse ancião, ele é meio que o grande chefe dessa tribo toda, sabe? E ele é um personagem muito importante para o Blood e para a história, certo? Então, atentem-se aos detalhes e atentem-se às aparições do ancião, certo? E é isso que eu vou contar pra vocês, porque se eu contar muito mais eu posso acabar dando muito spoiler. Demorou para que eu conseguisse compreender qual é a mensagem, né? Qual era a mensagem que estava querendo ser transmitida aqui no Blood. E aí, quando começou a vir os sinais da amarração de tudo, né? De todos os plots que aqui acontecem, eu fiquei tipo, caraca, meu, genial. Genial mesmo, gente, vale muito a pena, certo? E eu quis trazer justamente o Blood porque ele tem, né, esse tom do horror, do terror, né, do vampiro, mas ao mesmo tempo ele também tem, digamos assim, o horror e o terror da vida, sabe? Se é que isso é possível. Mas enfim, então muito interessante. Recomendo fortíssimo, assim, pra vocês. Recomendo muito mesmo essa HQ. Vou deixar o link para onde vocês podem encontrar, certo? Lembrando sempre que se você comprar qualquer coisa pelos links que eu deixo aqui, certo? No box de inscrições, vocês vão estar contribuindo para o crescimento do canal, ok? E agora eu vou então fazer para vocês, né, a indicação dos filmes e também dos animes, certo? Os filmes talvez vocês já até mais conheçam, né? Porque alguns do que eu falei aqui são bem conhecidos mesmo. Vou deixar as capinhas aqui, certo? Tanto para os filmes quanto para os animes. O primeiro filme que eu quero indicar para vocês é O Farol, certo? Ele foi lançado recentemente, eu creio que ano passado, eu acho que foi mesmo ano passado, esse ano não lembro agora. E O Farol, ele vai falar então de dois homens que vão morar nessa ilha distante de tudo e de todos, certo? Para cuidar deste farol. Esse é um filme que também tá cheio de referências, é um filme que traz um terror cósmico na base assim, da sua história, sabe? E é um filme muito interessante, e o fato dele ser todo em preto e branco torna ainda mais fantasmagórico, digamos assim, e, como é que eu posso dizer, sinistro, talvez, a atmosfera do filme, certo? Então, guarda a primeira dica aí, O Farol. A segunda dica, então, é It, a Coisa, né? Eu resolvi trazer esse filme aqui porque ele foi um grande sucesso, né? Inclusive, eu assisti por ser masoquista, porque eu odeio palhaços, eu tenho medo de palhaços, mas enfim. Assisti esse filme, não li o livro ainda, certo? Pretendo ler futuramente, quando eu for uma pessoa assim, mais mansa e humilde de coração em relação a palhaços. Mas, então, a gente assistiu os dois volumes, né? O volume 1, o volume 2. E, então, o It, pra quem não conhece a história, que eu acho bem difícil, mas enfim, o It vai contar, então, a história dessa coisa que ela comete essa cidadezinha de Darren a cada
23 a 27 anos, eu acho que é 27 anos, certo? E na primeira parte a gente vai acompanhar, então, os personagens principais sendo crianças, tentando acabar com essa coisa, certo? E também na segunda parte a gente vai ter as mesmas crianças, só que elas já estão adultas, elas precisam retornar para a sua cidade, porque a coisa está atacando novamente. Detalhe que a coisa, ela pode ser qualquer coisa mesmo, sabe? Não é à toa esse nome, porque na verdade a coisa é aquilo que você tem mais medo. Só que, pelo que eu tava vendo até em alguns vídeos e tudo, como na época em que o livro foi lançado e tudo mais, existia então esse medo maior e crescente de palhaços, a maior aparição, e como a gente até mais conhece mesmo, é como palhaço, né? Como a coisa sendo aquele palhaço lá. O final do filme, né, que também é parecido com o do livro, pelo que eu soube, é meio meh, sabe? Pra mim é meio um Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, pra quem não sabe, é uma coisa que simplesmente é plotada, né, jogada na história pra resolver tudo, sabe? Assim, por exemplo, o avião tá caindo, mas aí de repente chega outro avião e pega esse avião que tá caindo assim por baixo, sabe? Um exemplo bem esdrúxulo, bem aleatório, mas enfim. Esse outro avião que estaria pegando esse avião que tá caindo era o Deus Machina, sabe? Porque tava certo a morte de todo mundo, mas enfim. Bom, o outro filme também que eu queria indicar pra vocês é O Silêncio dos Inocentes, que é um filme bem antigo, vou deixar até a datazinha de quando ele foi lançado. Ele é baseado num livro de mesmo nome, que eu pretendo ler para próximo ano, pro nosso mês de horror aqui, certo? Pro nosso Spookbook. E aí ele conta, então, a história de uma detetive que ela quer provar o seu valor, porque ela é a única mulher numa academia cheia de homens, e ela é a mais inteligente, ela é a mais perfeita, ela é a mais maravilhosa, ela é tudo de bom, mas ela é muito subjugada por ser mulher, certo? E aí ela tem, então, que investigar o caso de um maníaco, né, de um assassino, que é o Buffalo Bill, e ao mesmo tempo ela precisa, porque ela precisa entrar no rastro, né, desse Buffalo Bill, ela precisa pedir a ajuda de um outro assassino, né, de um outro psicopata, que é o Hannibal, né, o Hannibal Lecter, que vocês provavelmente conhecem, né, aquele que é carnívoro, né, nem carnívoro, é canibal mesmo, né, então, enfim. É um filme muito interessante também, gente, vale a pena muito vocês conhecerem, certo? E o último filme que eu queria mostrar pra vocês, que eu queria, na verdade, indicar pra vocês, é Seven, Os Sete Pecados Capitais, certo? É algo assim o nome do filme, que fala, então, de dois policiais que precisam prender também esse assassino, certo? E esse assassino, ele vai matando as pessoas, não é bem que seja aleatoriamente. Ele mata as pessoas conforme o pecado capital delas. E elas morrem por conta do pecado capital delas e de forma a remeter a eles, sabe? Por exemplo, não é querendo dar muito spoiler, mas sei lá, tipo, tem um cara que come muito, sabe? Aí ele vai comer até morrer, digamos assim, entende? Então é meio tenso também esse filme, e o final dele também é uma sacada assim meio tensa, sabe? Mas vale muito a pena vocês conhecerem Seven. Partindo agora para os animes, certo? Os que eu tenho para indicar para vocês: The Promised Neverland, ou Yakisoku no Neverland, certo? Vou deixar a capinha aqui também. Se eu não me engano, ele tem na Netflix, certo? E vai contar a história, então, de crianças que moram num orfanato, certo? E a gente descobre que, na verdade, lá não é bem um orfanato, mas sim, lá é como se fosse meio que uma fazenda criadora de gados. E eu não sei se vocês já pegaram, né? As crianças são esses gados. Elas são alimentos para monstros, certo? E aí, então, essas crianças precisam fugir desse orfanato barra fazenda para sobreviver, certo? Um anime muito bom, que inclusive vai ter a segunda temporada agora, próximo ano. E como eu falei, se eu não me engano, a primeira tá na Netflix, certo? O próximo anime, então, que eu quero sugerir pra vocês é Puella Mad... Não. Eu vou deixar o nome certinho pra vocês aqui, mas eu vou dizer só de forma reduzida e como provavelmente vocês já ouviram, que é Madoka. Madoka, então, vai falar das meninas mágicas, né? Das fadinhas, né? Elas não são bem fadinhas, elas são meninas mágicas mesmo, como eu falei. E elas meio que fazem um contrato com um ser, certo? Que parece uma coisa mais fofinha, que na verdade é o demônio, mas enfim. E elas fazem
esse contrato, então, né, em troca de algum desejo. E aí a gente pensa que é tudo flores, né, porque elas estão combatendo as bruxas, elas estão mantendo a ordem, a paz mundial e tudo mais, mas nem tudo são flores, certo? Até porque elas vão trocar a alma delas por um desejo, sabe? É meio tenso também. E o final, gente, eu fiquei mal com o final de Madoka, sério. Porque é um final, assim, transcendental, sabe? É um negócio, assim, meio, tipo, wow. E deixa você mal mesmo. Mas é um anime muito bom, certo? Faz você refletir. Não que esses outros não façam, mas Madoka é um negócio, assim, que toca, sabe? Lá no fundo é um negócio, assim, arrebatador. O outro anime que eu quero indicar pra vocês está passando agora, certo? Já lançaram 5 episódios, que é Jujutsu Kaisen, que é, então, esses Jujutsu, que são esses lutadores, digamos assim, que eles usam, então, os seus poderes para lutar contra as maldições, né? Que é como se fossem fantasmas, né? Monstros e tudo mais. E esse menino, ele acaba virando um Jujutsu meio que acidentalmente, para proteger os amigos dele, ele acaba engolindo um artefato especial, que era de um demônio, né? De uma maldição especial, assim, nível, sei lá, altíssimo de maldição e de catástrofe e de coisa ruim. E aí ele engole esse dedo, né, que era um pedaço, então, desse demônio, né, dessa maldição. E ele acaba ficando super forte, né, aquela coisa toda. Mas aí, então, eles precisam recuperar, certo, esses outros artefatos dessa maldição para que eles possam selar de vez ela. E é um anime bem bacana, gente, e bem assombroso também, sabe? Ele deixa você assim bem... A trilha sonora contribui muito para esse clima de terror e horror, sabe? O jogo de luz também, eles sabem, tipo assim, quando é de dia tá tudo bem claro mesmo, mas quando é de noite tem uma aura mais sombria, tem um gradiente assim mais em cinza, em preto, sabe? Então a animação consegue te puxar mesmo pra isso. E por último, mas não menos importante, certo? Para aliviar um pouco aqui, né? Eu queria recomendar para vocês, então, Welcome to Demon School Iruma-kun. Pode parecer alguma coisa assim bem, uau, né? Bem punk, mas na verdade ele é um anime super leve, super engraçado, super cômico. E eu recomendo muito para vocês também, certo? Que fala então de um menino que é adotado através de um contrato que os pais dele, né, fizeram. Na verdade, os pais dele venderam ele mesmo para um demônio e ele acaba se tornando neto desse demônio. E ele é totalmente mimado, ele vai pra escola, ele tem amigos demônios e ele faz de tudo para que ninguém descubra que ele é humano, porque se descobrir ele vai ser morto, certo? Mas enfim, gente, é muito engraçado. Foi lançado ano passado, se eu não me engano, foi esse ano, porque eu tô meio assim, lelé das datas, mas enfim, tá passando tudo tão rápido. E próximo ano vai ter a segunda temporada. E ele é um anime super divertido, gente, super leve. Tipo assim, sei lá, você assiste Madoka, né? Aí pra poder você aquecer mais o seu coração e aliviar a tensão que você sentiu com Madoka, você vai assistir Iruma, sabe? É tipo assim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do quadro do Spookbook. Muito obrigada pela presença de todos, para quem comentou também. Próximo ano a gente tem mais. Novos vídeos no canal vão surgir, certo? Agora com volta à programação normal, certo? E aí eu vou deixar aqui também no box de descrição os trailers para os filmes e para os animes, certo? Caso vocês tenham curiosidade com o que eu falei. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Curtem, comentem, compartilhem esse vídeo, certo? Mostrem para outras pessoas. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.